Procure aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 29. Quando você encontrar, você vai dizer amém. Amém. Quem encontrou, diga amém. Pronto? Todos encontraram aí? Encontrou não, Mazé, ainda? Tá onde aí? Tá onde? Depois de Samuel, então, pronto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, a partir do versículo 29. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aiás, o silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aiás pegou na veste nova, que sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram, e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Amonitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino e te darei a ti as 10 tribos dele. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você confia nessa palavra? Então coloca aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. E vamos pedir agora ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, amados, Ele nos traga a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro, meu Pai, a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala poderosamente nessa noite, meu Deus, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Salomão, o seu nome significa pacífico. Salomão também tinha outro nome que foi dado por Deus, Jedidias, significa amado de Yahvé. Quando Salomão herdou o trono, ele não tinha guerras. O seu reino foi de paz, de prosperidade. Tudo dava certo para Salomão. Deus o amava. Deus tinha um propósito muito grande para ele. Mas com o tempo, ele colocou os pés pelas mãos. E nesse momento, esses versículos que nós lemos, o Senhor levanta um profeta chamado Aiás, e esse profeta vai até um homem chamado Jeroboão, que nesse momento era servo do Salomão. Eles estavam sós, e o profeta estava com uma veste nova. E ele chama Jeroboão: vem aqui, Jeroboão, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E ele realizou, amados, um ato profético. Ele pegou a sua veste e rasgou em 12 pedaços, uma veste nova. E 10 pedaços ele deu na mão do Jeroboão. Jeroboão ficou sem saber o que estava acontecendo, e ele fala assim: assim diz o Senhor, você herdará
o trono de 10 tribos de Israel. Mas por amor a Davi, por amor a Jerusalém, eu ainda vou deixar com a sua família 2 tribos, Judá e Benjamim. Mas porque eu amo a Davi, porque eu amo Jerusalém. Agora, não vai ser no reinado de Salomão, somente depois da sua morte. E quando Salomão soube disso, ele perseguiu a Jeroboão e queria até mesmo tirar a sua vida. Mas por que tudo isso? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Por que Deus mudou assim? Porque Deus queria tirar das mãos da dinastia de Davi o trono, por causa do pecado de Salomão, a decadência espiritual. Nós vamos entender nessa noite, amados, que quando você decai espiritualmente, quando ao invés de você progredir espiritualmente, você faz regredir e esquece as leis do Senhor, esquece de Deus, consequentemente, o mal, ele vai acontecer na tua vida. E quando a pessoa começa a apostatar da sua fé, ela talvez nem nota o que está acontecendo. Aí vai esfriando espiritualmente. Aí quando vê, já não tem mais retorno. Agora, irmãos, não tinha mais retorno. Não tinha mais como mudar a situação. Deus falou, vai ser assim e eu não vou mudar mais. Então, o trono de Davi, da família de Davi, seria dado a Jeroboão. Vamos saber por quê. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, e o versículo 1. Diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, edomitas, sidônias e etéias. Antes da gente continuar, procure o primeiro livro dos Reis, capítulo 3 e o versículo 3. Volte só mais algumas páginas aí. 3:3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 3. Esse texto aqui vai falar do princípio do reinado de Salomão. Diz assim: E Salomão amava a quem? Amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Então, no princípio, ele amava ao Senhor. E com o tempo, vamos voltar no capítulo 11, mais uma vez, e o versículo 1, vamos repetir. Como estava agora? 11:1. E o rei Salomão, o que aconteceu agora? Ele amava quem a princípio? Compreendeu? Como a pessoa pode mudar? A palavra diz que você deve amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, em primeiro lugar. Não pode ter nada, amados, que fique entre você e Deus. Não pode existir isso aí. Então essas mulheres foram que corromperam ao Salomão. Vamos lá. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes outros deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Já havia as profecias, já havia a lei. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você se unir a essas mulheres, elas vão perverter o teu coração, vão mudar a tua maneira de ser, Salomão. Mas o que aconteceu?
Ele achou que isso não iria acontecer com ele. Mas eu sou Salomão, eu tenho sabedoria. Pastor, eu sou uma pessoa espiritual, eu conheço a palavra, amados, mas ela não falha com ninguém. Cuidado. Se a Bíblia fala dessa forma, é dessa forma que vai acontecer. Não ache que a Bíblia está exagerando. Quem se envolver com mulheres estrangeiras, vocês vão se perverter, porque elas adoram outros deuses. É como a pessoa que ela está na casa do Senhor e ela se envolve com uma pessoa que não é da igreja. Pastor, mas é gente boa, mas não tem a mesma fé que você. Às vezes até tendo a mesma fé que você, pode não dar certo. Ele se desviou. Vamos continuar. Versículo 3. E tinha 700 mulheres e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. 700 mulheres. Pastor, o problema aqui era a sogra também, né? 700 mulheres, meu amigo, é 700 sogras. Compreendeu? A palavra diz, irmãos, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que se a pessoa quer seguir a Deus, ele deve ter só uma esposa. Vamos continuar aqui. Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram. Olha a palavra se cumprindo aqui, ó. Pastor, mas esse aqui é o Salomão, é o filho de Davi, é a pessoa que tinha mais sabedoria. Nunca existiu uma pessoa mais sábia do que Salomão. Mas não adiantou de nada. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Olha aqui, por que Deus ainda teve misericórdia de deixar duas tribos com a família de Davi? Não foi por causa do Salomão. Deus deixou bem claro, por causa do meu servo Davi. Continuando, versículo 5. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom. O Milcom aqui é o mesmo Moloque, abominação dos amonitas. Olhe para mim aqui. Se ele seguiu, amados, ao Moloque, e o Moloque exigia sacrifício de crianças. Se você pedisse algum favor do Moloque, ele exigia sacrifício de crianças. Será que o Salomão sacrificou alguma criança ao Moloque? Não tem aquele ditado que diz: ajoelhou, tem que rezar? Amados, não foi à toa que Deus tirou dele. Vamos lá. Versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Pastor, Davi era perfeito? Não, não era perfeito. Mas o Davi, ele nunca seguiu a outros deuses. Ele nunca praticou, amados, a idolatria. Sempre amou ao Senhor. E era o exemplo para o seu filho. O que tiramos de tudo isso? O reinado de Salomão era pacífico. Ele viveu em paz. É como uma pessoa que está na casa do Senhor. Ela vai ter lutas? Vai, porque a Bíblia diz que nós temos luta. Mas, meu amigo, você está em paz. Não vá atrás de problemas. Às vezes a pessoa mesmo vai atrás. Quem está entendendo isso aí? Eu sei que nós temos lutas, irmão, mas você está na casa do Senhor. E quando a pessoa ela deixa o Senhor, ela procura esses problemas, ela começa a esfriar. Essa pessoa, ela já pode estar voltando a tomar drogas, fumando cigarro, ela pode estar indo em baladas, que ela vai regredindo espiritualmente.
É isso que acontece, foi o que aconteceu com Salomão. Você acha que isso aqui aconteceu tudo de uma hora para outra? Não, meu amigo, foi um processo. O diabo enviava para ele as meninas mais bonitas, as moças mais bonitas, que elas fossem do seu próprio país, que seguisse ao seu próprio Deus. Mas essas mulheres, amados, corromperam o coração dele. Há coisas, amados, que vão nos corromper. O que é corromper? É você fazer algo que não é mais certo. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Não é mais aquela mesma pessoa, já está mudada, já não tem os mesmos conceitos. Porque, amados, o mundo espiritual funciona dessa forma. Nós temos que nos alimentar espiritualmente da palavra, porque senão você definha. Foi o que aconteceu com Salomão. Aí que veio as consequências. É daí que vem as consequências. Vamos ver aqui. Ele teve pelo menos, amados, 3 inimigos. Olhe para mim aqui. Até aqui ele não tinha nenhum. Anos e anos vivendo em paz. Agora ele tinha 3 problemas grandes. A pessoa está na casa do Senhor. Ela tem problemas? Tem. Mas são aqueles problemas que qualquer pessoa tem. Mas esses daqui são aqueles problemas que você mesmo arranjou. Vamos lá. Capítulo 11 e o versículo 14. Esse aqui foi o primeiro problema. Ó. Vamos lá. 11 e 14. Quem encontrou, diga amém. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Haddad, o edomita. Ele era da semente do rei em Edom. Eu pergunto aqui, quem foi que levantou esse adversário para o Salomão? O que é que diz aí a Bíblia? O adversário quem é? É o diabo. Até aqui, se você ler a história do Salomão, ele não tinha inimigos. Nunca pegou numa espada ele. Mas aí, por causa dessa brecha que ele deu, já veio o Haddad. Pastor, o Haddad é aquele? Não, esse aqui não é domita, não é o Haddad mesmo daqui do Brasil, não. Vamos lá, o segundo aqui, versículo agora 23. Quem encontrou? Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isso além do mal que Haddad fazia. Olha o Haddad de novo aqui. Porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Então, ele levantou um edomita e um sírio. Já são 2. Eu pergunto, quem foi que levantou esses adversários aqui? Irmãos, eu pergunto para você, por que que o escritor deixa bem claro isso? Por que que o escritor, ele deixa esses detalhes? Foi o Senhor que levantou. Por quê? Ele estava em desobediência ao Senhor, amados. Isso acontece, isso aqui é o mundo espiritual. Acredito, amados, que muitas pessoas falaram para ele: Salomão, isso aqui não é correto, não vai dar certo. Mas ele era o rei, ele era o bichão. E o terceiro foi quem? O próprio Jeroboão, que era de Israel. Esse agora, que vai tomar o trono dele, não dele, do filho dele, era de Israel. Vamos ver aqui, versículo 26. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Ele não era servo do Salomão? Mas por que que ele levantou a mão contra o rei? Ele não tinha nada contra Salomão, mas veja aqui, ó. Versículo 40. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, quando Jeroboão se levantou,
e fugiu para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Olha para mim aqui, como estava já o coração do Salomão. Quando ele soube que o Aias já tinha profetizado sobre a vida do Jeroboão, que ele seria o novo rei, que estaria à frente de 10 tribos de Israel, ele quis tirar a vida dele. Lembra do Saul quando quis tirar a vida do Davi? A pessoa já está corrompida. Amados, o Salomão não era um assassino, mas ele já tinha essa intenção de tirar a vida do Jeroboão. Por quê? Porque ele se corrompeu. Ele estava distante dos caminhos do Senhor. A pessoa, mas ela nem percebe. É aos poucos. Quando você vê, você já está assistindo uma programação que você nem assistia mais. Acontece isso ou não? Aí vai corrompendo você, porque você vai esfriando. Ah, mas o pastor aí está exagerando muito. Também não é assim não. Ele também pensava que não era assim. O que é que uma moça pode fazer? Ela vai me convencer? Não. Ele caiu nesse laço. O homem, ele tem essa condição. Se ele pode cair em um laço, é mulher, ou então dinheiro. Eu não sei bem a mulher, mas o homem, o problema dele maior é esse. Então você tem que ter cuidado, você tem que vigiar. Não adianta você achar que é o bichão não. Ah, pastor, olha, não vai acontecer nada. Cuidado, meu amigo. Quando chegar umas moças aqui na igreja, a bonitona, você já tem que ter cuidado. Agora, cuidado maior é com a sonsa. A sonsa, que você tem que ter o cuidado maior. A bonitona, você já está vendo que ela é bonita mesmo, então você já tem que se ligar. Então foi o erro dele. Lembra do Sansão? Ele só queria uma moça que fosse filisteia. De Israel ele não queria. O pai dele perguntava: Sansão, eu não acredito que você não veja nenhuma moça aqui que você se interesse. Não, pai. Aqui em Israel não tem nenhuma moça que eu me interesse. Eu só me interesso por ela, aquela filisteia. E acabou caindo no conto do vigário. E perdeu tudo, irmãos. Tem outra coisa que eu quero falar para você. Tem duas coisas aqui. Versículo 36. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 36. Quem encontrou? E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. Está vendo aqui, ó? Eu vou deixar ainda uma tribo com ele, para que ele tenha uma lâmpada. Irmãos, não deixe essa lâmpada apagar. Eu ainda vou deixar uma lâmpada. Quem está compreendendo isso aí? Pastor, a minha lâmpada eu tenho que acender. Não sei como é que está, mas não deixe, amados, essa lâmpada apagar. A lâmpada do Evangelho. Ele falou assim: olha, também não vou tirar tudo dele, eu ainda vou deixar uma lâmpada. O que é uma lâmpada? Uma esperança. Você não pode, amados, deixar que essa lâmpada apague. Quantas pessoas isso aí já aconteceu? Irmãos, a gente vê isso claramente. Nós estamos pregando a palavra e explicando para a pessoa: irmãos, vai acontecer isso, cuidado. Mas a pessoa acha que não. A pessoa está igual o Salomão. Olha o que eu falo para você: não deixa que essa lâmpada apague. O que ele falou? Eu vou deixar ainda uma lâmpada, uma esperança. O Espírito Santo ainda chama a atenção da pessoa. Mas, amados, essa lâmpada o diabo quer apagar. Se tem uma coisa que o diabo quer, é tirar a luz da pessoa. Ele quer que a pessoa ande em trevas. Então, o Salomão, que o nome dele significa paz, até mesmo de Jerusalém, Jerusalém, cidade de paz, ele perdeu a sua paz. Ele tinha muita paz, muita prosperidade, muita serenidade, mas colocou tudo a perder.
Quem quer paz aqui? Levanta a mão aí, você que quer paz. Pastor, tudo que eu quero é paz. Pois é, irmãos. A pessoa só vai saber o quão importante é ter paz quando ela perde. Porque mesmo com tantos problemas, amados, que você possa enfrentar, se você tiver paz no teu coração, Deus ele vai ensinar para você, vai te dar força para que você vença. Mas se o diabo conseguir apagar essa luz, já era. Vamos finalizar aqui. O Salmo 119. Salmo 119 e o versículo 165. Nós estamos falando de uma pessoa que tinha toda a sabedoria, irmãos. Mas ele foi burro. Burro no sentido depreciativo, não é o animal, não. Salmos 119, versículo 165. Se você quiser grifar aí na tua Bíblia, grife esse versículo aí, porque é muito forte. Ele diz, ó: muita paz tem os que amam a tua lei. Lembra do Salomão? No início ele amava quem? Depois ele começou a amar as mulheres, ficou dividido. Ninguém pode amar dois senhores. Ele diz aqui, ó: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Por quê? Você não é enganado. Pode vir a Edomita, a Moabita, a Argentina, a Uruguaia, a Jamaicana, pode vir quem for, irmãos. Você tem sabedoria. Você sabe, amados, qual é a vontade de Deus para você. Você não vai cair em nenhum tropeço. Se você quer ter paz, continue na presença de Deus. Esse é o conselho que eu dou para você. O conselho também bíblico. Paz tem aquele que ama ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.